uma polêmica que aconteceu, que está acontecendo, na verdade, ainda, envolvendo o governo brasileiro, envolvendo a União Europeia, envolvendo também os Estados Unidos da América, que foram as declarações de Lula, que, para quem talvez esteja alheio ao que está acontecendo, parece até que ele está, né, defendendo ali a guerra entre Ucrânia e Rússia, quando na verdade não é isso que o Lula está defendendo. O Lula está defendendo ali, inclusive, um acordo de paz, tanto que o próprio governo brasileiro atual, diferente do governo brasileiro anterior, não se absteve à votação contra a ação tomada pela Rússia, tá? Isso está claro, a Rússia invadiu a Ucrânia, e o que Lula está tentando fazer junto com outros países que não estão envolvidos, entre aspas, diretamente no... Entre aspas não, né? Não estão envolvidos nesse conflito que inclui a Rússia e a Ucrânia. O que está acontecendo neste momento é que se tem ali um acordo para que acabe com a guerra. E a sugestão que o Lula deu foi o seguinte: nem o Putin pode ficar com o que ele invadiu atualmente na Ucrânia, e nem a Ucrânia também pode querer tudo. Ou seja, o que é que se pede nesse momento para que aconteça um acordo de paz? Pelo menos esse é o entendimento das falas do Lula. Que a Rússia saia do território da Ucrânia, continue com a região da Crimeia e a guerra acaba. Em outro momento, em outra rodada de diálogos, aí se pode discutir a questão de devolução da Crimeia à Ucrânia também. E isso, gente, não se trata de se é certo ou errado, se a Crimeia pertence ou não pertence à Ucrânia, se a Crimeia deve ou não deve ficar com a Rússia. Neste momento, a discussão é sobre acabar com a guerra. E o que é que o Lula falou em relação a isso? Que se deve, os Estados Unidos têm de parar de fomentar a guerra. E é isso que está acontecendo, porque os Estados Unidos está sim incentivando a guerra quando ele, por exemplo, promove alianças para que todos os países que estão circundando ali a Rússia, na parte europeia do globo, faça parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Sul. Isso quer dizer o quê? Que a Rússia está sendo encurralada ali pelos países que compõem a OTAN, que é inclusive composto também pelos Estados Unidos da América, e a gente sabe que o risco de uma invasão ou até de uma guerra também envolvendo os membros da OTAN ao território da Rússia é provável. Vai acontecer? Acredito que não, mas é provável que aconteça se esse clima de belicosidade, nesse clima de pouco amistício, continuar existindo entre Rússia e Ucrânia com a anuência dos Estados Unidos da América. E aí eu queria trazer para vocês aqui um trecho do que foi dito pelo governo dos Estados Unidos da América. A gente já sabe também que a União Europeia diz que lamenta as falas do presidente Lula, e eu também lamento as falas dos Estados Unidos da América e as falas da União Europeia, e eu vou explicar para vocês o conceito teórico do que é que está acontecendo com os Estados Unidos neste momento. Mas eu vou ler aqui o que diz o título da matéria aqui, tá bom? Para a Casa Branca, Brasil papagueia a propaganda russa e chinesa sobre a Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kimber, afirmou que Lula... Deixa eu só aumentar agora aqui para a gente conseguir ler melhor. Afirmou que Lula... Tá aparecendo para vocês? Ainda está metade da tela, né? Então vai ficar menor mesmo. Afirmou que Lula estava papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. A Casa Branca criticou duramente o Brasil nesta segunda-feira, dia 17 de abril, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante viagem à China que os Estados Unidos estão encorajando a guerra na Ucrânia. E é mentira? Onde é que está a mentira? Quem é que está articulando ali, por exemplo, com os países envolvendo o bloco da OTAN? Quem é? Quem é que está acelerando a entrada da Finlândia e de outros países que compõem ali, por exemplo, as fronteiras com a Rússia? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, o mapa da Europa, para a gente poder discutir em cima do mapa da Europa. Então, esse é o ponto que o Lula está criticando e tem razão, tá? E quem está querendo guerra não é o Lula, tá? Quem está atrás de guerra, claramente falando, é o governo, sim, dos Estados Unidos da América, como eles estão acostumados a agir desde sempre, tá? Aí o mapa da Europa aí, tá vendo? Olha lá, ó. Os Estados Unidos tá tentando convencer a entrada de todos esses países aqui, Finlândia, Suécia e Noruega, inclusive, se não me engano, a Finlândia e a Suécia já entraram, tá tentando levar a Ucrânia também para fazer parte da
da OTAN e quer circular aqui toda a Rússia. É uma questão de soberania, gente. Eu não estou defendendo a Rússia. O que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte: inclusive, quem segue o meu canal lá, o historiador, sabe das críticas que eu tenho feito em relação ao Putin e à invasão da Rússia na Ucrânia. O que eu estou falando aqui é que a fala do Lula está correta. Os Estados Unidos fica fazendo ali a vez de xerife do mundo, que quer proteger a hegemonia global, a paz mundial, mas está aqui nesse momento, fomentando armamentos para a Ucrânia, enchendo a Polônia de armas, articulando a entrada da Finlândia, Suécia e Noruega, como a gente já viu. Inclusive, deixa eu só ver aqui com vocês, antes de a gente partir para o nosso próximo tema, se a Finlândia já teve aprovação. Quer ver aqui, ó? Finlândia, se não me engano, Finlândia entra para OTAN. Deixa eu ver aqui se já teve aprovação. Perfeito esse material aqui para mostrar para vocês. Ó. Que é isso que aqui o Lula está fazendo a crítica, tá? É isso aqui, ó. Apertando o cerco. Adesão de Suécia e Finlândia dobra a extensão de fronteiras da Rússia com integrantes da Aliança Militar Ocidental, né? Que atualmente a gente conhece como a OTAN, e antes, durante a Guerra Fria, a Rússia tinha o que a gente conhecia como Pacto de Varsóvia, que protegia ali os aliados dos Estados Unidos, os aliados da União Soviética, que sofresse algum tipo de ameaça dos norte-americanos. Então não dá para ignorar isso. É isto que o Lula está falando. Quando, por exemplo, os Estados Unidos ignoram o acordo de não ampliar as fronteiras de países que compõem a OTAN para cima da Rússia, é isso que o Lula está dizendo, que é fomentar a guerra. Além, evidentemente, de estar cedendo armamento para que se aconteça esse conflito. E o interesse dos Estados Unidos é muito maior que o interesse dos ucranianos. E aí o que é que fala ali o representante, né, do governo dos Estados Unidos da América, diz ali que o Brasil estaria propagandeando, né, fazendo propaganda do que estava da defesa da China e da Rússia. Neste caso, o Brasil está propagandeando a propaganda russa e chinesa, sem observar os fatos em absoluto, disse jornalista e porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos da América. E aí, ouvindo isso, claro que o governo não iria ficar quieto, né? Tanto que a gente já está tendo aqui movimentações por parte do representante do Estado brasileiro. Deixa eu só trazer aqui para vocês de novo o material. O chanceler brasileiro Mauro Vieira rebateu os Estados Unidos, inclusive disse que não tem nada a ver isso, tá? Isso é uma mera subjetividade ali que está sendo dita pelo governo dos Estados Unidos, que o Brasil tem um acordo, tem um histórico diplomático de mais de 195 anos com a Rússia, como tem também parcerias com a Ucrânia, e que ao Brasil não interessa a guerra, e o Brasil está tentando apaziguar, sim, o que está acontecendo em relação à Ucrânia e Rússia. Mais cedo, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, criticou as declarações do presidente Lula da Silva, que culpou potências ocidentais pelo prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu não tenho um culpado só, isso é óbvio, tá? Não é só as potências ocidentais. Tem a Rússia, tem a própria Ucrânia também, né? Apesar de ter tido a invasão lá do seu território pelos russos, esse aceno que o Lula está falando e que outros países também incorporaram esse acordo, essa sugestão de paz que o Brasil apresentou, deixa claro que se solicita que se volte ao status anterior à invasão do ano passado promovida pela Rússia. Carlito, mas no status anterior, a região da Crimeia estava na mão dos russos e os ucranianos não querem que ela continue na mão dos russos.